Olá, boa noite. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Como vocês passaram o dia? Eu passei o dia bem, nas minhas lutas diárias, descansei, cultuei agora à noite e resolvi tirar esse pequeno momento aqui para refletir um pouco na palavra de Deus com você. E a palavra está em Provérbios capítulo 8, versículo 31. Que diz assim: regozijando-se no seu mundo habitável e achando na minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui fala, que Deus tem prazer na criação, nas famílias que Ele construiu, E quando Ele estava criando, em tudo Ele dizia, e tudo é muito bom, Quando as coisas se faziam através da palavra dele, ele achava tudo bom, tudo bonito. Mas depois de tudo feito, ele resolveu criar o ser humano. Ele viu que tudo era bom, mas que faltava alguma coisa. E aí ele resolveu criar o ser humano, E estamos nós aqui. E ele tem alegria, Tem alegria nas famílias, tem alegria na humanidade. E o título do devocional tem como seu amoroso interesse pela família humana. Que diz assim: deve ser ensinado o exemplo de Cristo em mostrar um interesse bondoso e um temperamento sociável para com aqueles que tenham mais necessidade, embora não sejam os companheiros de sua preferência. Em todo tempo e lugar, Jesus manifestava amorável interesse pela família humana e irradiava a luz de uma religião feliz. Alcançava o coração das pessoas, misturando-se como alguém que desejava o bem-estar delas. Procurava-se nas ruas, nas casas, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia ao encontro delas em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, colocando-as assim no próprio lar, sob a influência de sua presença divina. Seu forte carisma conquistava os corações. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas, mas era sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruindo a ignorantes, procurando elevar seus pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício, e nenhuma sombra de frivolidade mundana manchou sua conduta. No entanto, tinha prazer em cenas de felicidades inocente e aprovava com sua presença as reuniões sociais. Em João capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Essa mensagem, queridos, demonstra, o carinho, o amor que Jesus tem pelas famílias, pelas pessoas, E aqui falando de família, destaca que ele estava com as famílias, com as pessoas em todos os lugares. Ele não convinha com as coisas erradas, porém, ele se manifestava ali no meio das pessoas, Porque ele tinha que estar no meio de todos. Na verdade, por mais que ele não aceitasse, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E ele era presente, como diz aqui, nas ruas, nos lagos, nos barcos,
né, em todos os lugares, ele buscava estar presente no meio daquelas pessoas. E aqui no final fala sobre a festa de casamento, que ele foi convidado com a família para estar lá, onde nós sabemos que foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Foi na festa de casamento, onde ali o vinho acabou e ele transformou, né, a água em vinho, ali fazendo um grande milagre. Já pensou que terrível não ia ser para aquele casal que tinha casado, daquela família, né? Na festa acabar, né? Ali o vinho. E ele foi e transformou a água em vinho. E sabendo, queridos, que esse vinho não era o vinho alcoólico, né? O vinho chama-se o suco da uva puro, chama-se vinho. E ali ele fez o primeiro milagre na família. Então, queridos, Jesus ama todas as famílias, Jesus ama a sua família, Jesus ama a minha família, toda a humanidade desse universo, o qual Deus criou com suas próprias mãos. Ele ama e Ele está presente em nossas vidas. Por mais que, de repente, você pode até não acreditar, mas Deus está presente em todos os lugares. E tenha certeza que Ele está presente na sua família. Mas nós precisamos pedir e permitir que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele trabalhe em nossa família, que Ele cuide, que Ele tome direção. Não podemos tomar direção, né, das nossas vidas, do nosso lar, sozinhos. Temos que todos os dias pedir a direção de Deus, o controle dEle na nossa vida, na nossa família. E mesmo sabendo que Ele está presente, pedir, Senhor, continua presente no meu lar. Continua presente na minha vida, por onde eu andar, esteja presente, Senhor. Faça parte da minha família, faça parte do meu lar a todo tempo, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, assim como Ele abençoa a minha, eu também quero que Ele abençoe a sua. E que nós venhamos mais e mais pedir que Ele continue presente em nosso lar e em nossa família. Em nome de Jesus. Tenha plena certeza, Jesus ama a sua família. Amém? Deus continue te abençoando e até o nosso próximo momento com Deus. Tchau, uma ótima noite para você e um lindo amanhecer com a permissão do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.